Olá, eu sou o Gil, que farei a análise do filme Capitão América The First Avenger, título nos Estados Unidos, e Capitão América Primeiro Vingador no Brasil e Portugal. Mas antes de falar sobre o filme, eu acho essencial que vocês saibam sobre a história do personagem e algumas de suas passagens em antigos filmes. Vou fazer um resumo com as principais informações do personagem. Capitão América é um personagem criado pelos falecidos Joseph N. Simon, para os mais íntimos Joe Simon, e Jacob Katzenberg, conhecido como Jack Kirby. Caso vocês queiram saber mais sobre os criadores, os links estão na descrição. Jack Kirby conheceu Joey enquanto Joey fazia trabalhos autônomos para algumas empresas. Vendo as semelhanças, logo eles ficaram amigos. Marty Goldman, dono da empresa Timely Comics, contratou Joe Simon para o cargo de editor-chefe e Jack Kirby para o cargo de diretor de arte. Ambos eram escritores e desenhistas e excelentes em suas funções. Passaram a serem responsáveis pela criação de quadrinhos da editora, mas não conseguiram criar nenhum personagem que fizesse sucesso. Era período da famosa Segunda Guerra Mundial e Goldman previu logo que os Estados Unidos entrariam na guerra e teve a brilhante ideia de que o que faria sucesso seria um personagem patriota. Então ele pediu para que Simon e Kirby criassem um personagem com essas características. Eles se reuniram e criaram o glorioso Capitão América. Goldman ficou tão encantado com o personagem que garantiu a estreia da revista com até 64 páginas, que foi o que aconteceu na época. Simon chegou a contratar 2 desenhistas para auxiliar, mas Kirby queria fazer tudo sozinho, né? Era orgulhoso, enquanto Simon fazia o roteiro. Apesar dessa insistência de Kirby fazer tudo sozinho, ele virou várias noites e conseguiu entregar o material no prazo para a gráfica. Em 1940, Simon e Kirby apresentaram a primeira revista em quadrinhos do Capitão América, que foi publicada pela Timely Comics em 10 de março de 1941, 9 meses antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. Porém, chegou às bancas dos Estados Unidos em 20 de dezembro de 1940. Mas que empresa é essa? Não se chama Marvel? Sim, mas acontece que mais tarde a empresa Timely Comics mudou seu nome para Atlas Comics e finalmente para Marvel Comics. A origem do nome Marvel Comics é devido à primeira revista lançada da empresa que tinha esse nome. Os gibis do Capitão América foi um dos primeiros a trazer histórias de lutas contra o nazismo, tradicionalmente espancando Hitler e seus aliados. Nessa época, muitos heróis de revistas pegaram carona na Segunda Guerra Mundial e fizeram sucesso. Capitão América é um personagem patriota e sua origem de inspiração nunca foi bem detalhada. Já as cores do personagem são claramente iguais às da bandeira dos Estados Unidos. Ele tem um escudo triangular, que é o seu principal mecanismo de defesa, e muitas vezes ataque. Seu escudo foi modificado na Segunda Guerra para um formato circular, porque a Marvel teria sofrido ameaças de processo da então Art Comics por seu escudo se parecer com um personagem The Shield. E se parece mesmo, né? Bom, eu prefiro o design do escudo circular, né? Mais tarde, né, isso foi ignorado pela Marvel como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a empresa poderia ter dado uma explicaçãozinha, né? Na época. Seria muito bom e os fãs entenderiam, mas fazer o que, né? E sobre a história? Steve Rogers, estudante de artes plásticas, magro, sofria de depressão devido à morte de seu pai alcoólatra, que faleceu quando Steve era apenas uma criança. E sua mãe morreu de pneumonia quando ele tinha terminado o colegial. Steve ficou chocado com a desumilidade da Alemanha na Segunda Guerra e se alistou para o exército, sem sucesso pelo seu baixo porte físico e suas doenças. Mais tarde, foi convidado pelo general Chester Phillips para participar de um experimento secreto. Foi apresentado ao cientista Einstein, que desenvolveu um soro capaz de ampliar a capacidade física acompanhado de raios, chamado de raios-X, tornando mais forte, ágil, veloz, além de melhorar os reflexos, resistência e outras características. Mas nem todos eram capazes de sobreviver ao soro, segundo o cientista, e houve inclusive dezenas de testes em vários humanos. Esse projeto ficou conhecido como Projeto Renascimento. Com isso, Steve conseguiu entrar para o exército e mais tarde conheceu seu parceiro James Burke Barnes, ou só Buck Barnes, homenagem ao velho amigo de Jack, Simon, Buck Pearson, astro do time de basquete do colegial. Buck era órfão, filho de um soldado morto na guerra. Buck surpreendeu Steve ao ver ele colocando seu uniforme no acampamento e então pediu para ser seu parceiro. Steve, sem alternativa, aceitou e os dois começaram a lutar na Segunda Guerra contra os nazistas. Bom, eu vou contar somente sobre os personagens dos quadrinhos ao decorrer do vídeo, assim eu posso fazer uma comparação
relação direta com os filmes, né? A revista vendeu quase 1 milhão de exemplares na época, custando 10 centavos de dólar cada. Se você encontrar um exemplar desses aí no seu quintal, sabe que está avaliado entre 120 e 125 mil dólares e deve estar entre os 20 ou 30 gibis mais valiosos do mundo devido à sua raridade. Isso no ano de 2014. Para quem quiser ler sobre a revista em quadrinhos de 1941, eu vou deixar um link aí na descrição. Está em inglês, mas é do próprio site da Marvel. Em 5 de fevereiro de 1944, a Republic Pictures lançou um seriado chamado apenas de Captain America, gênero ação, aventura e suspense, feito em preto e branco, sendo o último da companhia e um dos mais caros já feitos pela mesma. Foi produzido apenas com seus 7 melhores roteiristas, um grande exagero para tão pouca produção, né? Foi passado em sessões matinês de cinema, porque na época a televisão não era tão popular como hoje, e foram cerca de 15 capítulos, sendo o primeiro com 25 minutos e 40 segundos e os demais com 15 minutos e alguns segundos, dando um total de 244 minutos. E o roteiro? O roteiro apresenta o personagem Capitão América, que é o promotor Grant Gardner. Espera, eu vi errado o nome do personagem. Não. Esse mesmo é o nome do Capitão América. Produções diferentes, tudo diferente, né? É saber o que se passava na cabeça desse jovem de 1940. Bom, ele luta contra as forças do vilão Escaravelho, que porta artefatos capazes de envenenar pessoas, desmaterializar prédios inteiros com ondas sonoras, abrir cofres e até mesmo trazer pessoas de volta à vida. Capitão América tenta salvar os cidadãos e a sua mulher amada das mãos desse vilão, né? Personagens. O personagem principal mantém sua identidade secreta durante todo o seriado. E olha que ele luta com os bandidos em seu terno e às vezes age como Capitão América, que é a forma que ele encara o vilão da série. Sua identidade secreta é descoberta pelos Caravelho apenas no último episódio. Porém, ele sempre desconfiou que os dois fossem a mesma pessoa. Incrível, né? Capitão América desse seriado possui tudo diferente do Capitão original. Luvas são escuras, não tem asas no capacete, mangas brancas na camisa e nem mesmo o escudo. Nem o escudo ele tem. Diferente dos quadrinhos, ele é um homem normal fisicamente e o seriado não faz questão nenhuma de mostrar nada relacionado ao gibi. O que ele tem é apenas uma arma de fogo. É isso mesmo. A única coisa que ficou marcada nesse seriado foi a motocicleta, que mais tarde ela seria utilizada nos quadrinhos e em futuros filmes. Dizem que a edição 219 de 1978 fez uma referência à série só porque ele mantém sua identidade em segredo. Eu discordo, acho que não tem nada a ver. Escaravelho é um vilão chamado de Dr. Cyrus Maldor, chefe de um museu que busca poder, dinheiro e vingança. Todos do museu foram recompensados tanto financeiramente quanto com fama pelas descobertas feitas na península de Yucatán, próxima do México. Lá habitavam povos maias e olmecas. Escaravelho não recebeu nada pelas descobertas, pois sua tarefa era apenas chefiar a expedição. Por conta disso, ele assassina os companheiros, rouba todos os artefatos encontrados em Yucatán, os bens pessoais e invenções de seus colegas. Invejoso mesmo, hein? A série também não deixa muito claro o porquê de ele querer vingança contra alguns cientistas, não tem um motivo concreto para isso, e muitas vezes o motivo varia de episódio para episódio. Os efeitos, não tem muito o que dizer sobre os efeitos. Na época não tinha tantos recursos como os de hoje, porém tinham explosões de ambulâncias, acidentes e até desmoronamento de prédios. Trilha sonora, não tem nem o que falar, temos uma música instrumental na abertura e no final do episódio. Além disso, apenas efeitos sonoros como socos, explosões, desmoronamentos e som de móvel. A crítica diz que o seriado parece ter sido feito às pressas, pouco esforço no roteiro, e olha que foram 7 para fazer, nada relacionado ao nazismo, o personagem passa despercebido, seu parceiro Buck não aparece, que salva são as lutas, né? Que tinham até arremesso de objetos e eram um pouco engraçados. E também se falar o grande papel dos dublês, né? Que pra época era foda demais. Na minha opinião, somente uma coisa estragou o seriado: Capitão América. Como assim instalou? Se fosse um outro personagem sem ser dos quadrinhos ou de qualquer outra mídia, não haveria cobrança que teve. Basta criar um outro personagem e acabariam com todas as cobranças. O seriado, né, pra época não era ruim. Usaram a imagem do Capitão América só com a fidelidade do uniforme, sem escudo, e pra um seriado em preto e branco conta bastante, né? Mas se não fosse sobre o personagem, esse seriado não apareceria aqui na análise, né? Fazer o que, né? Vamos lá. O orçamento
orçamento foi de $222.906, que foi muito mais do que esperado, e a nota nas revisões de 6,3, uma nota média aí. Existem especulações que o enredo do seriado era uma continuação de uma outra história, não quadrinhos, e foi apenas adaptado para o Capitão América. O Capitão América se adaptou para a história, né? Algumas semanas depois, o ator do Capitão América faleceu após uma parada cardíaca jogando uma partida de golfe. Foi dito que a tensão de filmar o filme do Capitão América, ou melhor, o seriado, né, foi demais para ele. Se isso é uma piada ou não, nós nunca vamos saber. O seriado foi relançado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 1953. No Brasil, o DVD foi lançado com o nome de Capitão América o Vencedor. Só compre se você for muito fã, porque a história do seriado é desnecessária para o entendimento do personagem. O preço está em uma faixa de R$20, não tem dublagem em português, porém tem legendas, né? Pelo menos isso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, Capitão América não conseguiu fazer sucesso nos anos 50. A Marvel decidiu suspender as atividades do personagem, voltando somente com a parceria de Jack Kirby e Stanley Lieber, mais conhecido como Stan Lee, o escritor da Marvel que ainda não tinha engrenado em sua carreira, mas logo após a DC Comics criar a Liga da Justiça, Goldman deu a Lee a tarefa de criar algo parecido. Foi aí então que ele passou a reformular os personagens da Marvel, além de criar outros personagens para a empresa. Em 1964, a Marvel criou uma história na quarta edição da revista Vingadores, explicando que no final da Segunda Guerra Mundial em 1945, o Capitão América, acompanhado de seu parceiro Buck, teriam impedido uma colisão de um avião experimental com a cidade de Londres. O avião acabou caindo no Ártico, né? O Buck foi morto com a explosão do avião e o Capitão arremessado para fora, caindo nas águas gélidas e acabando congelado. Ele é encontrado pelo grupo Vingadores no Ártico e os mesmos o descongelam. Isso aparece no desenho que teve na década de 60 que eu vou falar a seguir. Em 1966 foi lançada uma série de desenhos chamada de The Marvel Super Heroes. Passou no Brasil em 1967, continham 5 personagens com 3 episódios cada: Capitão América, Hulk, Thor, Homem de Ferro e o Príncipe Namor. Bom, eu vou falar de uma forma geral do desenho. É uma adaptação fiel dos quadrinhos e bota fiel nisso, né? As imagens foram retiradas das revistas em um processo de xerografia. Apenas eram adicionados movimentos, porém poucos. Em várias cenas os personagens ficavam parados, sem movimentos mesmo. Pode dar uma conferida aqui no YouTube, tem alguns episódios, inclusive em português. A dublagem era considerada boa, pelo menos a do Brasil. Os diálogos eram aqueles mais robóticos de antigamente, né, sabe? Mesmo com a dublagem, as onomatopeias foram mantidas. O desenho é basicamente um quadrinho animado. Só vale a pena assistir se você quiser conhecer a origem dos personagens de uma maneira mais divertida, sem precisar ler os quadrinhos. Só tem um pequeno problema. Em DVD foi lançado apenas para o Canadá em 2004, nem mesmo para os Estados Unidos, ou seja, o DVD não tem opções de legenda e áudio em português. Então eu vou comprar a versão do Canadá. Tá, boa sorte aí, só procura então. Os fãs clamam por uma versão em Blu-ray remasterizada, né? E na minha opinião, ela poderia ganhar uns trocados a mais com isso. Apesar de o desenho não ter grandes movimentos, pelo menos ele tem uma grande fidelidade aos quadrinhos antigos. O ponto negativo é que faria com que os fãs mais novos confundissem os filmes mais recentes com as histórias mais antigas do personagem. Então fica um pouco complicado isso aí. Eu não consigo entender como que os fãs conseguiam gostar de um quadrinho animado, mas gosto é gosto. Fazer o quê? Em 1979 foram lançados 2 telefilmes do Capitão América, o primeiro em 19 de janeiro e o segundo em 23 de novembro, produzido pela TV Universal e distribuído pela CBS, gênero ação, drama e ficção científica. E na minha opinião, comédia também. Origem Estados Unidos. Primeiro filme com o título apenas de Capitão América, com a duração de 97 minutos. O roteiro começa quando o Steve Rogers, ex-fuzileiro e desenhista, começa a buscar pistas sobre a morte de seu pai em um furgão. Na cidade, terroristas tentam provocar um acidente com Steve quando souberam que ele iria ao Laboratório de Segurança Nacional falar com o Dr. Simon Mills, que era um grande amigo de seu pai e companheiro de pesquisa. Steve consegue se livrar do acidente apenas com alguns rasgos na camisa. Chegando ao laboratório,
ele conhece o Dr. Mills, que lhe fala a respeito de um soro chamado Flag, que é capaz de fazer o usuário utilizar 100% de sua capacidade física e melhorar sentidos. Já tá um pouco mais parecido com quadrinhos que o seriado, né? Steve recusa e diz que quer ter apenas uma vida normal e desenhar, pois ele já se sente satisfeito com o que fez pela sua parte. Por conta de um acidente causado pela perseguição de terroristas, Steve é levado ao hospital à beira da morte. Quando então o Dr. Mills resolve aplicar o soro Flag, não tem os raios Vita como nos quadrinhos, né? Com isso, Steve consegue viver e luta contra o terrorismo. Capitão América neste filme tem um escudo circular, já segundo a segunda edição dos quadrinhos, assim como nos filmes atuais, né? E é a prova de balas, pode ser usado como arma. O escudo é algo extremamente ridículo, parece ser feito de plástico comprado em uma loja de 99 ou só 99, a qualidade, né? Dava para ter caprichado mais, sim, né? A produtora ficou devendo nesse aspecto e muitos outros. O uniforme não é fiel aos quadrinhos em seu desenho, somente nas cores. Seu capacete é algo até tolerável, né? Já que ele pilota uma moto e os filmes não podem passar uma posição leviana para o público. Eu li algumas críticas que falavam mal sobre o capacete. O design ele é meio feio, sim, né? Mas dizer que ele não precisava utilizar pilotando uma moto já é demais, né? Eu duvido que se ele não utilizasse, a crítica não massacraria dizendo que o filme colocou um herói responsável para criança. E sobre a moto? Bom, bem veloz e possui 3 mecanismos. Pulso de foguete para sair da van, jato auxiliar que aumenta a velocidade da moto e uma opção para tirar o barulho do motor, garantindo um silêncio. Nos quadrinhos, o Capitão América adquiriu uma moto apenas na edição 279, foi lançada em 1981, mas não é mencionado que ela possui algum tipo de mecanismo. Tá aí algo de bom da série de 44, né? Não tem um vilão exatamente, mas tem o terrorista Lowback, que carrega uma bomba de nêutron e ele fica tentando fazer durante todo o filme essa bomba. É impressionante isso. Sua missão é explodir em Phoenix, Arizona, a cidade mais populosa dos Estados Unidos. Não sei se já era nessa época, né? Mas se já fosse, está aí um bom motivo para ele explodir a bomba nessa cidade. Não existe nenhum personagem carismático. Steve Rogers até tenta ser com seu sorriso, mas nada que convença. Todas as atuações são bem razoáveis e acho apenas que Lowbart, interpretado pelo falecido Steve Forrest, salva. O nome do ator é Steve mesmo. Que coisa, né? A cinematografia não era ruim para a época. E se tratando de algo que era para televisão, menos ainda, né? A edição também é boa. Os cortes de cena foram bem aplicados, tirando a parte do avião saindo do mato. O ambiente não é ruim, foi até bem escolhido pelas cenas. A iluminação também é possível ver todas as luzes claramente, sem qualquer tipo de perda. Temos algumas explosões nos efeitos, tiros e efeitos com a moto do Capitão América, nada surpreendente. A trilha sonora é boa, até se tratando da parte musical, que foi a única coisa que o filme ficou marcado pelos fãs. Bom, o filme carece de bons efeitos sonoros, né? A dublagem até que não é ruim, as vozes dos personagens são aceitáveis, os diálogos são longos e muitas vezes os personagens falam frases óbvias para aumentar a duração do filme, como por exemplo, então sobrevivemos? As lutas são um pouco fracas para um filme de super-herói, a direção era ruim pela ideia do roteiro atrasar o máximo possível para o Capitão América aparecer, tanto que ele só aparece uniformizado com 1 hora e 13 minutos, sobrando apenas 23 minutos de Capitão América. A nota nas revisões foi de 3,7, que é uma nota baixíssima para um filme, ou um telefilme, caso prefiram. No mesmo ano, como eu disse anteriormente, foi lançada uma sequência com o nome de Capitão América 2 Death Too Soon. Em uma tradução direta seria Capitão América Morte Muito Cedo, que faz até sentido pelo roteiro do filme. No Brasil, o título foi apenas Capitão América 2. O filme tem cerca de 83 minutos, tem a mesma produtora e distribuidora do filme anterior. Dr. Simon investiga o desaparecimento de um cientista chamado Wilson, que inventou uma fórmula capaz de avançar o envelhecimento, que na verdade, segundo o próprio Wilson, é a única forma de estudar o envelhecimento, acelerando. Porém, ele descobre que o Wilson foi sequestrado por um terrorista chamado Miguel, e ele descobre a partir de um pedaço de vidro deixado por Wilson. Um pouco viajado, não é criativo, né? Miguel pretende utilizar a fórmula para fins lucrativos. Aquela história, né? Você inventa a doença e cria a cura. Simons e a doutora Wendy procuram a cura contra a fórmula do envelhecimento, enquanto isso Steve Rogers tenta chegar até Miguel, que está com o antídoto. A cinematografia é um pouco maior do que o filme anterior e até mais colorida. A edição também é boa, mas nada surpreendente. Personagens nenhum carismático, a doutora Wendy tem uma aparição maior do que no filme anterior. Nas vestimentas, o uniforme do Capitão América serve como o do final do primeiro filme. Sim,
foram 2 uniformes e até mais fiel ao dos quadrinhos. A moto tem uma opção de asa delta e também uma para retirá-la. O filme foi filmado na Califórnia, Estados Unidos. Não são ruins, né? Até os cenários. Tem uma sala de escritório, um laboratório e diversas paisagens, que dá até um aspecto melhor. A trilha sonora que é o único ponto positivo, assim como no filme anterior, apesar de ficar repetindo muitas vezes. A dublagem é ótima, as vozes combinam mais do que no filme anterior. Existem algumas falhas de sincronia, não muito visíveis, mas há. Os diálogos têm mais frases desconexas do filme anterior, mas nada que atrapalhe, né? Digamos que este filme ficou um pouco melhor do que o outro nas lutas e cenários. Como os dois foram filmados praticamente em sequência, não dá para fazer uma comparação direta em um intervalo tão curto de tempo, né? A fidelidade na história aumentou um pouco mais do que a série, né? Mas mesmo assim ficou devendo muito, né? Também só é recomendável você comprar se for fã, né? E quiser ver até o progresso atual. A nota foi de 3,8, apenas um ponto a mais que a versão anterior. Ambos passaram no final dos anos 80, na Globo e no SBT no início da década de 90. Você pode comprar um DVD com os dois inclusos por uma faixa de 10 a 15 dólares ou comprar separado no Brasil, que é praticamente o mesmo preço. Deve ser até melhor pelo frete, né? Mas se informe antes de comprar. As versões separadas são dubladas em português, pelo menos as que vendem no Brasil. Já a versão que vem com 2 filmes juntos, eu não sei dizer se está dublada em português ou se existe uma versão. Então se informe antes de comprar ou alugar, né? Em 14 de dezembro de 1990, foi lançado o Capitão América para o Reino Unido. Sim, só Capitão América. Nos Estados Unidos, 22 de julho de 1992. O Brasil foi chamado de Capitão América, o filme, e em Portugal As Aventuras do Capitão América. Gênero ficção científica, aventura e ação. O filme foi produzido pela Marvel e Jadran Films, nos Estados Unidos com a coprodução na Iugoslávia, distribuído pela First One Century Film Corporation. O filme tem cerca de 97 minutos e teve um orçamento de 10 milhões de dólares, que foi muito, né? O roteiro do filme é baseado no governo da Itália fascista, com o apoio de Hitler, que em 1936 está querendo dominar os Estados Unidos, para variar, né? Só que para isso eles precisam de um super soldado com inteligência acima do normal para realizar seus objetivos. Então o exército italiano sequestra um menino chamado Tisadio de Santis, que é levado para a fortaleza de Lawrence, que realmente existe e fica localizado em Dubrovnik, Croácia. Na fortaleza fica a base secreta dos nazifascistas. É esse termo mesmo. E é submetido a um experimento que melhora sua capacidade física e sentidos. Daí ele se torna quem? Caveira Vermelha. A criadora do experimento foge da base e leva consigo o segredo do experimento. Doutora Maria Vazelli sabia que algo aconteceria, então busca refúgio nos Estados Unidos, que é onde conta sobre o que aconteceu na Itália. E como ela tem ajuda, consegue aprimorar o seu experimento e o batiza com o nome de Projeto Renascimento. O experimento é utilizado em um cidadão americano que foi escolhido entre 600 candidatos. Red Skull, em inglês, ou Caveira Vermelha, ou Crânio Vermelho, em português brasileiro e português de Portugal, é o maior inimigo do Capitão América, feito pelos mesmos criadores do herói. Sua primeira aparição verdadeira foi na 7ª edição da revista Quadrinhos, Capitão América Comics. Na primeira versão dos quadrinhos, Caveira Vermelha teve uma aparição que a Marvel preferiu definir como falsa. Ele era dono de uma companhia de aviões dos Estados Unidos e seu nome era George Maxson. Seu objetivo era sabotar aviões de sua companhia e vendê-los aos Estados Unidos. Sobre a origem do personagem. Um dia Joey, almoçando com Jack, pensou: precisamos de um vilão. Inicialmente Joey começou a olhar para alguém com um sundae e sorvete de baunilha na frente e outra pessoa degustando um fundi ao lado. Eu não sei como, mas ele imaginou um personagem vendo a cena e decidiu: vamos chamá-los de chocolate quente. Basta dar um rosto, né? Rapidamente, Joey, com essa ideia na cabeça, fez alguns esboços e pensou: ninguém vai querer ver algo assim, né? Joey, persistente, olhou para o sundae e viu uma cereja e adivinha? A cereja se parecia com uma caveira. Então ele pensou: vamos chamar de Caveira Vermelha. E até hoje segue o vilão com esse nome. É isso mesmo, hein? Bem interessante essa origem do personagem. Agora falando um pouco do Caveira Vermelha nos quadrinhos. Johann Schmidt, que é o seu nome em tempos modernos, é um garoto órfão. Sua mãe morreu devido a complicações no parto e seu pai logo em seguida tentou afogar por conta disso. Porém, ele foi contido pelo obstetra, que, para quem não sabe, você tem um profissional que presta assistência na gravidez e pós-parto, e tem outras funções relacionadas a isso.
Continuando, após isso, seu pai se suicidou e o menino foi levado a um orfanato onde ficou durante 7 anos. Cresceu nas ruas da Alemanha como mendigo e ladrão. Foi preso por diversas vezes praticando pequenos crimes, mas conforme o tempo ia passando, teve alguns trabalhos braçais. Passou a maior parte do seu tempo na cadeia. Com seus 16 ou 17 anos de idade, ele arrumou um emprego em um hotel e ficou responsável pelo quarto de quem? Adivinhe? Adolf Hitler. Um dia, arrumando o quarto de Hitler, Johann presenciou Hitler repreendendo um de seus oficiais. Na mesma hora, Johann jurou que se fosse treinado seria o melhor socialista nacional. Dá uma estudadinha aí no link da descrição para saber um pouco mais sobre o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hitler, indignado com seus oficiais, aceitou o treinar pessoalmente. Ficou tão satisfeito que ainda lhe deu um uniforme diferente dos oficiais comuns e uma máscara de caveira vermelha. Como nosso principal objetivo é o filme, vamos lá. De Santis, como Caveira Vermelha é chamado, algumas vezes no filme, nasceu na Itália, especificamente em Porto Venere, e foi utilizado como cobaia para o experimento da doutora Vazelli. Houve sucesso, porém o experimento deforma todo o seu rosto, mas o dá grandes capacidades. Ele tem toda a sua memória apagada e é submetido a um treinamento que durou cerca de 7 anos. Seu objetivo é criar um míssil para destruir a Casa Blanca. Figurino. Seu uniforme é uma espécie de capa preta com traços vermelhos, as ombreiras possuem detalhes prateados, dourados e vermelhos. Além disso, ele usa luvas, botas e sua máscara vermelha, que é a grande polêmica, por ser apenas uma modelagem no rosto com alguns buracos. Nada fiel aos quadrinhos. Mas foi estragado pelo roteiro porque futuramente ele fará uma cirurgia plástica para ficar um pouco mais agradável. Se ele tivesse um rosto formato de caveira, o roteiro teria que ser diferente, né? Então fez parte do roteiro, evidentemente. Steve Rogers, que é o Capitão América, um rapaz californiano, residente da Zona Redondo, nasceu como um bebê congênito e por conta disso tem poliomielite. Tentou se alistar no exército, mas foi recusado por sua doença. Decide ser submetido a um experimento e então consegue ser curado de sua doença e ainda adquire superpoderes. Que são aqueles lá, né? Força, velocidade, agilidade, capacidade de maior regeneração e aumento na expectativa de vida. Seu figurino é bem mais fiel dos quadrinhos, né, do que o uniforme de 1979, sem dúvida. O capacete foi abandonado, o escudo é mais parecido com os quadrinhos, não é transparente como o do filme anterior e as cores são um pouco mais vivas. O ator também se parece com o Capitão América dos quadrinhos, o que é bacana, passa um senso de realidade maior, né? Isso você pode perceber nos segundos finais do filme, já passando para os créditos. Doutora Vazelli, como eu que já falei, foi a cientista responsável pela criação do experimento, mais tarde chamado de Projeto Renascimento. Nos quadrinhos, o criador do experimento se chama Abraham Erskine. Ele também foi responsável pela criação do uniforme, a prova de fogo, seu escudo, assim como todo o design dos mesmos. Ela foi responsável por tudo de Steve Rogers. Bernie Stewart, namorado do Capitão América, uma possível referência a Bernadette Rosenthal, personagem dos quadrinhos que já teve um relacionamento com Capitão América e ambas tinham o apelido de Bernie. Temos Sharon Cooper, filha da namorada do Capitão América, que posteriormente passa a ser sua namorada, interpretada pela mesma atriz com um cabelo diferente. O personagem é uma referência a Sharon Carter, sobrinha de Peggy Carter, que também já foi considerada irmã nos quadrinhos e também uma das namoradas de Steve. Entrarei em mais detalhes adiante. Tom Kimball, presidente dos Estados Unidos, que viu o Capitão América na sua infância, quando sonhava em ser presidente. Sam, amigo de infância de Tom, apaixonado por super-heróis, que acreditava em histórias do Caveira Vermelha, e para os fãs dos quadrinhos não tem referência ao Falcão, né? Personagem de nome Samuel e apelidado de Sam. Temos também Valentina De Santis, a filha do Caveira Vermelha. Nos quadrinhos, o Caveira Vermelha também tem uma filha de nome Cynthia Schmidt, ou Sen, filha de uma lavadeira com Johann, que morreu no parto. Quando criança, Caveira colocou sua filha em uma máquina, envelhecendo para a idade adulta e ganhando poderes sobre-humanos. Assim, ela se torna de um grupo chamado Irmã Sim, que teoricamente é um grupo de meninas que passaram pelo mesmo processo de envelhecimento do que ela. Mas isso não quer dizer que todas ficaram com a mesma idade. Aí que você percebe que o filme de 1979 inspirou alguma coisa. As personagens do grupo foram criadas em 1984. Apesar de Valentina parecer uma breve referência a Cynthia, por as duas serem lindas de grupos, as histórias de ambas são diferentes.
Eu já falei sobre os principais personagens do filme, vou pular para o restante, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e esses filmes anteriores não fazem parte em nada do atual, apesar de inspirar e ensinar com os erros, né? A cinematografia do filme não é boa para os anos 90, como eu assisti as versões de DVD e Blu-ray, posso dizer que há momentos que as cenas meio que se embaralham, mas não chega a ser nada que atrapalhe a visualização. Personagens não são carismáticos, mas são até aceitáveis. Se tem algum que tem uma pontinha de carisma é o presidente dos Estados Unidos, né? Não só pelo jeito e sim pela sua história. A edição razoável, poucas falhas de cena para outra. Cenários foram filmados na Croácia, Eslovênia e Estados Unidos. O ambiente também não é ruim. A fortaleza, as praias e as florestas são realmente muito bonitas. A iluminação é um pouco escura, principalmente na primeira luta do Caveira Vermelha contra o Capitão América, mas é assistível. Efeitos visuais especiais o filme carece, mas você vai ver tiros, alguns saltos, sangue e mais nada. São mais efeitos visuais e físicos. A trilha sonora é ótima, apesar de só serem 3 músicas. Das músicas, a que se destaca é Memories of You, ou Memória de Você. Me espanta como essa música não foi lançada fora do filme, porque ela realmente, além de ter uma boa parte instrumental, tem um bom significado. Poderia ser aproveitada em um filme futuro, quem sabe, né? Os diálogos não apresentam falhas de pronúncia, mas temos algumas falas meio que fora da originalidade, como nós o queremos pela sua inteligência superior, ou não há tempo, garoto voador. Também são um pouco ofensivos os diálogos, né? O filme, apesar de ser em inglês, também possui falas em italianos, mas são legendados. Bom, quanto à dublagem, é ruim. Não só as vozes dos personagens. Na verdade, as vozes elas são até aceitáveis. Só que existem algumas adaptações mal feitas, como na cena em que o garoto é raptado, a mãe do garoto na dublagem em português insulta o oficial italiano, enquanto no idioma original não. Logo em seguida, a outra falha no momento em que o garoto passa pelo experimento e a doutora diz que eles fizeram um acordo para que não fizessem mal ao garoto. Mas na voz original ela diz que eles prometeram não usar cobaias humanas. Ainda tem uma falha grotesca em que o coronel diz o seguinte: aperfeiçoou um processo que faz um garoto com defeitos congênitos tornar-se tão forte quanto um atleta. Opa, mas no original do filme, no idioma, tem o mesmo sentido. E agora? Sim, tem o mesmo sentido, né? Mas para tirar palavrões de filmes e substituir por vai se danar ou vai se ferrar, que não muda em nada, né? A dublagem brasileira sabe adaptar direitinho, né? Agora, quando é algo ofensivo, deixa passar, né? Já pensou se eu dissesse a um portador de necessidades especiais, você tem defeitos físicos ou defeitos mentais? Não, não dá, né? Não existe explicação para adaptações mais mal feitas. Ah, Gui, o que mais é sentido da dublagem tem que ficar o mais parecido possível com o original. Mas isso aí não quer dizer que você pode adaptar o que está errado. Claro que pode. Bom senso é para isso, né? Dá para ver claramente que essa dublagem não passou por nenhum processo de revisão. E se passou, deixa pra lá, né? O filme ficou visivelmente mais fiel aos quadrinhos, mesmo mudando nomes de personagens. Foi até um bom esforço, mas infelizmente o filme não agrada. Os 26 minutos iniciais até parecem bem legais, tendo uma história e objetivos e lindas paisagens, mas após isso parece uma novela mexicana. Não há uma cena que você se lembre do filme, né? Mas tem uma cena que eu separei para vocês verem que foi exagerada. Vejam só. Darf ich Sie bitten, meine Herren? Die gleiche Sache. Auf eine Art und Weise verändert durch eine Erfindung unserer Wissenschaftler. Das Armatier, wie Sie sehen, werden es zweimal klüger und zweimal schneller. Essa cena, na minha opinião, é uma cena de um filme de terror, né? Isso na verdade é um rato com aquele soro, né? Tá ligado? Mas foi muito exagerado. Se mostrasse esse vídeo e me perguntasse que filme é esse, eu diria Resident Evil na hora.
Na boa, nem esse cachorro aqui é tão feio quanto esse rato. Na dublagem você não vai ter pra onde correr, infelizmente. Há muitos boatos sobre esse filme, né? Um que a produtora original abandonou há poucos dias antes do início das filmagens. Por conta disso, faltou dinheiro na produção do filme e a direção teve que se virar com o que tinha. Ainda existe um outro boato que diz que os direitos do Capitão América teriam validade e restava pouco tempo. Por conta disso ele foi feito de qualquer maneira, né? Mas isso aí não é problema do público, né? Que quando nós vemos que algo não vai dar certo, nós não fazemos simplesmente por fazer. E esse filme passa essa impressão, certamente, que foi feito de qualquer jeito. O filme ficou com uma nota de 3,2, chegando a receber uma nota menor do que os filmes de 79. E olha que são mais de 10 anos, né? Tiveram tempo de sobra para pensar em algo melhor. Mas se você quiser, você pode até comprar um Blu-ray ou DVD do filme. O preço está entre 11 e 20 dólares. Se você procurar, pode até achar mais barato. Vou logo avisando que o Blu-ray não tem dublagem nem legendas em português, mas a versão em DVD tem. E a versão em DVD tem uma razoável imagem e o áudio sim é melhor do que a versão de VHS. Já a versão Blu-ray é Full HD, ou quase isso, né? Tem áudio bom e as músicas foram remixadas. Também tem um extra que é apenas uma entrevista com o diretor. O Blu-ray foi comercializado 3 meses antes do lançamento do filme Capitão América Primeiro Vingador, para a Marvel ganhar uns trocados a mais e para a crítica ter mais detalhes, né, para massacrar de vez o filme. Só compre um Blu-ray caso seu aparelho suporte legendas baixadas ou caso tenha um PC com leitor de Blu-ray. Assim vocês podem assistir com a legenda baixada na internet ou tentar baixar a dublagem e sincronizar com o filme. Mas também há quem assista sem dublagem e sem legenda em português. Enfim, cada um com sua opção, né? Em 6 de fevereiro de 1994, morreu um dos criadores do Capitão América, Jack Kirby, sendo a causa insuficiência cardíaca. Isso nos traz ao Capitão América, o primeiro Vingador. Desta vez teremos uma análise mais completa, então se prepara aí, vamos lá. Bom, um filme que parece se tornar finalmente o principal da franquia, o que é algo bom, afinal, finalmente o filme mais fiel aos quadrinhos, né? O que eu posso dizer para vocês é que desde 1997 começou a negociação da produção do filme. Em 2000, a Marvel conseguiu se associar a uma produtora, mas foi impedida por Joe Simon, isso mesmo, o criador, com uma ação sobre os direitos do personagem. Joe acabou perdendo a ação por conta de ter tido um processo ao lado de Jack Kirby contra a Marvel em 1969. Na época tudo foi resolvido com um acordo financeiro entre os criadores e a Marvel. No acordo em que fizeram, eles cediam todos os direitos dos personagens à Marvel. E o que aconteceu? O óbvio é claro. Joe perdeu o processo em 2002 e ainda alegou na audiência que não estava ciente do acordo feito e que seu personagem não tinha sido produzido sob encomenda, o que constava no contrato apresentado pela Marvel. Em 2003, com tudo resolvido, a Marvel começou a buscar soluções para a produção do filme de forma independente, porque percebeu que seus últimos filmes não davam lucro esperado se feitos por produtores. Em 2005, o banco Merrill Lynch cedeu um empréstimo de 525 milhões de dólares à Marvel. A empresa, que se chamava Marvel Enterprise, mudou seu nome para Marvel Entertainment por conta da produção dos filmes mesmo, né? A empresa se associou à Paramount Pictures e cuidaria da distribuição de alguns dos seus filmes. Em cada análise que eu fizer sobre os personagens da Marvel, darei mais detalhes sobre esse assunto aí. Com o empréstimo foi financiado o longa do Capitão América e outros filmes. O orçamento previsto era de 45 a 180 milhões de dólares. Só porque foi difícil, né? Mas eles conseguiram deixar a maioria dos filmes em até 140 milhões ou mais. Joe Favreau foi cotado para dirigir o Capitão América, mas como ele queria que o filme fosse ou tivesse cenas de comédia, e pelo perfil do personagem é claro que isso não era possível, acabou desistindo e assumindo a direção do Homem de Ferro. Sorte a dele, né? Muitas vezes coisas boas vão para melhores virem. Em abril de 2006, David Self foi contratado para escrever o roteiro e acabou escrevendo, né? Em novembro de 2007 a fevereiro de 2008, houve a greve dos roteiristas e escritores, e o sindicato exigia a divisão do lucro com escritores e roteiristas através das novas mídias, como internet, celulares, TVs e coisas do gênero. Também requisitavam um aumento nos seus honorários, né? E por conta disso, muitos seriados de TV foram prejudicados e gerou um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares para a indústria. Mas o que importa é que os roteiristas passaram a ganhar mais por seus trabalhos e hoje temos roteiros ainda mais caprichados. Pois é, amigo, coisas são assim, você
assina um contrato com a empresa para ganhar X valor em algo e de repente ela acha um outro modo de lucrar que não está previsto no seu contrato e simplesmente não está nem aí, né? Em um planeta de pessoas egoístas, onde ninguém se importa com o bem-estar do próximo, é comum a gente querer se dar bem nas custas dos outros. Assim são as empresas, crescem, lucram e esquecem de seus trabalhadores. Dizem que o capitalismo é bem intencionado, né? Mas a sua essência sempre foi a sua exploração. A Marvel, ainda antes da greve terminar, em janeiro, preocupada com a produção de seus projetos, que ainda estavam em desenvolvimento, entrou em acordo com o sindicato, colocando seus escritores e roteiristas de volta ativa. Um mês antes do término oficial da greve, né, após o sucesso do filme Homem de Ferro, a Marvel estabeleceu a estreia do Capitão América para 6 de maio de 2011. O diretor Lois Letter, que dirigiu o Incrível Hulk, se interessou pela direção, mas a Marvel recusou. Em dezembro de 2008, Joe Johnson foi contratado e ainda trouxe 2 roteiristas, Christopher Marcus e Stephen McCarroll, para retrabalhar o roteiro, que acabaram assumindo os cargos. Em 31 de agosto de 2009, a Walt Disney anunciou a compra da Marvel por 4 bilhões de dólares, aderindo não só suas empresas, assim como seu repertório com mais de 5.000 personagens. A compra foi concretizada no final de dezembro do mesmo ano, né? Segundo a empresa, essa compra daria a possibilidade de crescimento da Disney a longo prazo. Porém, a mesma afirmou que pretendia lançar filmes de forma independente futuramente, sem precisar ao menos de uma distribuidora. Em 2010, foram escolhidos os principais atores do filme, assim como deram início à sua produção. E fim dessa novela Capitão América. Capitão América, o primeiro Vingador no Brasil, é um filme lançado em 22 de julho de 2011, nos Estados Unidos. Opa! Mas você não falou que o filme seria lançado 6 de maio? Sim, foi adiado 7 dias depois, dia 29, foi lançado no Brasil. É um filme de gênero ação, aventura e ficção científica. Produzido pela Marvel Studios, distribuído pela Paramount Pictures. Ainda prevaleceu o acordo, né? É claro. E o orçamento de 140 milhões de dólares. Vamos para o roteiro, né? O filme se passa no ano de 1942, quando Caveira Vermelha vai a um monastério localizado em Tromsø, Noruega. Ele pretende aderir ao Tesseract, que é o mesmo cubo cósmico citado pelo universo da Marvel, um objeto de Odin, deus da sabedoria, da guerra, da magia, pai de Thor. Caveira Vermelha precisa desse objeto para a criação de armas e veículos de tecnologia avançada. O roteiro do filme gira em torno disso, né? Capitão América tentando impedir as atrocidades do Caveira Vermelha, né? O filme é mais uma tentativa, para ser mais preciso, a terceira da Marvel de produzir um filme do Capitão América. Dessa vez com melhores recursos financeiros, tecnológicos e sem complicações judiciais. Sobre os personagens, né? Abraham Erskine, que era chamado anteriormente de Dr. Hamster em quadrinhos passados, além de ser uma homenagem ao glorioso e matemático físico Albert Einstein, estudou bioquímica, a ciência que estuda processos químicos em organismos vivos, estrutura molecular, metabolismo, células, vírus, substâncias orgânicas, dentre outros seres. Também cursou física e passou grande parte de sua vida estudando sobre os seres humanos. Foi o criador do soro do super soldado, um soro capaz de aumentar a capacidade física, regeneração e dar uma imunidade fisiológica. Erskine também criou os raios Vita, que são raios capazes de acelerar o processo do soro e também de fazer o mesmo funcionar corretamente. O primeiro a receber o soro de Erskine foi Clinton McTry, chamado apenas de Protocide ou Protocide, o soldado perfeito para receber o soro, segundo o General Sanders, e alguns outros também. Indignado por Rogers ter sido escolhido, Sanders roubou o soro e o deu a Protocide. Logo ele ficou mais rápido, forte, ágil, resistente e teve sua capacidade de regeneração aumentada e melhoria de reflexos. Porém ele não teve o tratamento completo e nem ao menos recebeu os raios Vita. Isso ocorreu, uma dor tremenda, e o deixou enfurecido. Acabou assassinando os oficiais e morrendo de parada cardíaca. Ele acabou sendo congelado e armazenado pela SHIELD. O que é SHIELD? É escudo em inglês. Tá bom, Will. Isso aí eu já sei. Quero saber nas histórias do Capitão América. SHIELD é uma organização dos anos 60 criada em resposta à descoberta de operações da Hydra. É isso. Protocide é mais forte e mais rápido que Capitão América, mas há uma dúvida se foi por conta do soro ou se é porque Clinton era mais forte e mais rápido que Rogers, antes da aplicação do soro. Bom, a revista que veio com essa história foi lançada em 2000, né? Que eu estou seguindo, para quem não sabe aqui, é a história que prevaleceu, né?
Se ela foi inventada antes ou depois de antiga história, não é um problema meu. Abraham Skinner apareceu na primeira edição dos quadrinhos e na mesma ele faleceu, mas ele teve inúmeras aparições em outros quadrinhos. Inúmeras aparições ele teve, bota inúmeras nisso, né? Nos filmes, Abraham Skinner é interpretado por Stanley Tucci, que é ator, produtor, roteirista e diretor. Participou até de grandes filmes como Beethoven e Robôs como dublador. No filme, Skinner nasceu em Augsburg, Alemanha. É um cientista correto, humanista e procura sempre aprender com seus erros. Era conhecido por trabalhar em um projeto de soro que daria a capacidade de aumentar a força de um humano para um nível tão elevado que nenhum outro conseguiria alcançar. Hitler gostou da ideia, mas Skinner não quis cooperar com os planos dele e tentou fugir com sua família para a Suíça. Nestas circunstâncias, Hitler enviou um chefe de uma de suas divisões, para ser mais preciso, Johann Schmidt, com o intuito de capturar Erskine e forçá-lo a concluir sua fórmula. Howard Stark, filho de Howard Stark pai, dono das indústrias Stark, e também futuro pai de Tony Stark, é interpretado pelo ator Dominic Cooper, que participou de alguns filmes como Do Inferno e A Duquesa. Howard Stark não tem aparições nos quadrinhos do Capitão América, apenas nos do Homem de Ferro. Mas ele tem uma versão alternativa do Barão Zemo, que é um outro vilão do Capitão América. Nasceu em Nova York, além de ser uma companhia de uma grande companhia, é engenheiro, mecânico, piloto e inventor. Com suas características principais, ele é ambicioso pelo sucesso de seus produtos, viciado em trabalho. Mas trabalho não é vício. Se feito mais do que necessário, sim, é um vício. Ele praticamente vive para o seu trabalho durante todo o filme. Também se mostra bastante insensível, enfim. Ele se sentia prazer assim em fazer o quê, né? Por outro lado, ele é bastante criativo, dedicado, inteligente, persistente, esperto, além de tudo tem carisma e chega a ser engraçado com suas piadas algumas vezes. Stark ajudou o governo dos Estados Unidos na Segunda Guerra no fornecimento de aviões e armas. É mais ou menos como o George Max, um antigo Caveira Vermelha. Salvou Skinner da base de armas da Hydra em parceria com o agente Peggy Carter. Que é a Hydra? Calma, você é muito apressado, hein? Possui uma exposição de tecnologia, ajudou no projeto de Renascimento, que eu já expliquei sobre, se não lembra, volta o vídeo aí, né? Basicamente, ele criou as máquinas capazes de plantar o soro e dispor os raios Vita. Foi um dos fundadores da Reserva Estratégica Científica, que é uma agência secreta do governo, feita para espiar e criar planos contra a Hydra. É revelado em uma cena deletada que essa reserva é a futura SHIELD. Nessa mesma base, Stark projetou o escudo e o uniforme final do primeiro filme do Capitão América. Howard Stark em Capitão América foi uma alternativa da Marvel de traçar os filmes Capitão América e Homem de Ferro. E foi até bom, né? Não dá para reclamar não. Chester Richard Phillips é um coronel dos Estados Unidos, veterano da Segunda Guerra Mundial, ligado a projetos científicos, especificamente o Projeto Renascimento. Seu objetivo é criar super soldados para a guerra. Admirava Steve Rogers pelo seu espírito patriótico, chegando até a discutir com seus superiores para incluir Rogers no projeto. Se você já assistiu o filme, vai ficar meio surpreso com isso, né? A primeira aparição de Phillips foi na revista Tales of Suspense, edição 63, de 1965. Nos filmes, Coronel Phillips, como é chamado durante todo o filme, é interpretado pelo ator, cineasta e produtor Tommy Lee Jones, que fez filmes de peso como Batman Forever, interpretando o vilão Duas Caras, e MIB Homens de Preto. Bateu até uma saudade aqui, hein? Coronel Phillips no filme tem uma visão diferente do que o Phillips dos quadrinhos. Apesar dele ser correto e corajoso, é patriota ao extremo, arrogante, teimoso e tem uma mente fechada. Só acredita nos antigos valores, despreza a inteligência e acredita na força, ao contrário de Skinner, né? Foi um dos fundadores da Reserva Estratégica Científica e ele é muito diferente dos quadrinhos, né? Margaret Peggy, agente 13 ou ainda agente Carter, nasceu em uma família rica da Virgínia. Em sua adolescência, ela estava decidida a acabar com a opressão nazista. Então entrou para a resistência francesa, mostrou sua capacidade como agente, atuou em missões ao lado do Capitão América. Mas ela não estava na França? Como vocês têm um belo conhecimento de Segunda Guerra Mundial, devem saber que a França era um dos aliados dos Estados Unidos. Mas para ser mais preciso, a resistência que Peggy atuava era aliada ao Howling Commands, uma organização que o Capitão América pertencia. Durante as missões, eles acabaram se apaixonando e tendo um romance. Mais tarde, ela foi capturada pela Gestapo,
que era uma abreviatura da Polícia Secreta do Estado em alemão. Ou seja, era um órgão oficial mesmo, da antiga Alemanha nazista. Nada fictício não. Ela foi libertada por um grupo de aliados, mas durante uma de suas missões, uma granada explodiu próximo a ela e a deixou com amnésia. Colegas a encontraram e a mandaram de volta para a casa de seus pais. Ela teve sofrimentos mentais e ainda emocionais. Quando ficou sabendo de uma possível morte do Capitão América, ela entrou em um estado de tristeza profunda, quase uma depressão. Só que mais tarde se recuperou da amnésia com o Dr. Faustus, que tinha outras intenções por trás de sua recuperação, né? E o Capitão América acabou ficando sabendo disso e a salvou. Então eles continuaram juntos em algumas missões. A primeira aparição original de Peggy Carter foi na edição 77 da Terry Suspense, porque na edição de 75 houve apenas um flashback. A agente Carter, ou Peggy como é chamada pelo Capitão América, interpretada pela atriz Halo Elizabeth Atwell, que atuou mais na televisão e teatro, porém fez alguns filmes, se destacando pelo filme A Duquesa. Opa, você não falou nesse filme antes ou é impressão minha? Sim, eu falei no filme, o ator Dominic Cooper também participou. Já tem um entrosamentozinho aí, né? No filme, Peggy nasceu em Londres, Inglaterra, no ano de 1919. Estudou em uma escola secundária para meninas, um tipo de escola com regras diferenciadas, geralmente para crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos. Peggy é uma mulher forte, bonita, inteligente e uma ótima agente, se destacando pela sua ótima precisão com armas, tem uma personalidade forte. Por ser uma mulher, gosta de mostrar aos homens que não está ali à toa. Não demonstra emoções em combates, mas quando se trata de Steve Rogers, a coisa muda, né? Acho que por dentro de toda pessoa durona e segura tem uma fraqueza, né? Em 1934, Peggy serviu nas Forças Armadas da Inglaterra e logo em seguida entrou como enfermeira para a Força Aérea, onde ficou por 2 anos. Em 1933, entrou para o respeitadíssimo Serviço Especial Aéreo, o nome já diz tudo, né? Em 1940, já atuando na Reserva Estratégica Científica, Peggy se disfarçou de empregada doméstica com um nome falso, Eva para ser mais preciso, se infiltrou no Castelo Kaufmann, uma das sedes do Partido Nazista, liderado por Johann Schmidt, libertou Abraham Skinner e o levou para a Reserva Estratégica Científica. Uniu a Inglaterra e os Estados Unidos com o Coronel Phillips. Logo após trabalhou no projeto Renascimento. Peggy foi a terceira e última fundadora da Reserva Estratégica Científica. Caveira Vermelha, interpretado por Hugo Weaving, ator e dublador, passou por boas atuações em filmes como Matrix e Senhor dos Anéis. Desta vez como personagem original da série, Johann Schmidt, vilão principal do primeiro filme. Como eu já contei a história do Caveira Vermelha e dos quadrinhos anteriormente, vou apenas fazer uma comparação. Johann Schmidt nasceu em Berlim, Alemanha, e era cruel por não se importar muitas vezes com as consequências de seus atos, arrogante, egocêntrico por achar que tudo gira em torno de si, covarde e manipulador. Das suas boas características, ele é inteligente, persistente e altamente adaptável às situações vividas. Johann sempre foi muito inteligente e teve muita facilidade para se tornar um físico. Ao longo do tempo ficou fascinado pela mitologia nórdica, também chamada de mitologia escandinava. No filme, a referência maior da mitologia é sobre o tesouro de Odin, o Tesseract. Nos quadrinhos, o cubo cósmico, como é chamado, pode realizar qualquer pensamento ou desejo, além de gerar um campo de força capaz de abrir uma fenda com uma energia extradimensional para a dimensão dos Beyonders, um tipo de raça alienígena fictícia da Marvel. Mais tarde, foi dito que eles foram os criadores de um ou mais cubos, porque na verdade existem outras civilizações que já criaram o mesmo. Existem pelo menos 30 cubos no universo. Caveira Vermelha já utilizou o cubo cósmico em algumas versões dos quadrinhos. Em uma delas ele tentou criar um cubo com o ódio de escravos de uma ilha e até consegue, mas é impedido a tempo de cometer qualquer ato. Na atual história da Marvel não se sabe quando ele foi criado, mas sabemos que ele é mantido na Câmara de Artefatos de Odin em Asgard, um dos 9 mundos da mitologia nórdica. Houve uma guerra no ano de 965, não é 1965, é 965 mesmo, se não ouviu errado, e uma luta entre Asgardianos e os gigantes de gelo do mundo de Jotunheim. Eles tentaram dominar a Terra com a antiga caixa de Inver,
um artefato com poder capaz de congelar vários inimigos e até mesmo a paisagem inteira. O artefato só pode ser utilizado por um gigante de gelo. Qualquer um que toca sofre queimaduras e quem tenta segurar é imediatamente congelado. Os gigantes foram derrotados e o Tesseract ficou perdido na Terra. Ao que tudo indica, algum Asgardiano estava com o mesmo durante a batalha. Foi encontrado pelos vikings, habitantes da Noruega, e mantido em uma igreja na vila de Tonsberg. Johan sempre achou que a mitologia nórdica não era somente uma lenda, e sim algo real, até desenvolveu uma teoria explicando sobre o assunto. Em fevereiro de 1934, Johan conheceu Adolf Hitler em uma casa de ópera em Berlim e mostrou a ele sua teoria sobre a mitologia nórdica. Hitler ficou impressionado com a mitologia e com suas ideias por trás da teoria. Já Ernst Kaufmann, chefe da divisão de armas especiais, não se impressionou. Hitler ordenou a Kaufmann que marcasse uma reunião com Johan. Mas, após a saída de Hitler da ópera, Kaufmann e seus capangas tiveram uma conversa com Johan, que até se ofereceu para conduzir as pesquisas de Kaufmann, mas foi rejeitado e ainda ameaçado de morte caso chegasse mais uma vez próximo de Hitler. Quando Kaufmann e seus capangas voltaram à ópera, Erich Himmler, chefe da unidade parlamentar nazista, uma unidade que protegia Hitler, viu a conversa de Hitler e as ameaças de Kaufmann, e Himmler contratou Johan para sua base de operações. E para quem não sabe, Himmler foi um comandante militar do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na Segunda Guerra Mundial. O personagem se parece muito com ele, além de ter o mesmo nome, fica clara a referência. Em junho de 1934 houve a famosa Noite das Facas Longas. Foi o regime que levou a uma série de assassinatos políticos na Segunda Guerra. Himmler sugeriu que Johan matasse Kaufmann e após matá-lo ele assumiu a chefia da divisão de armas especiais. Uma semana depois, Johan atacou uma área de teste de armas e matou quase todos da base de operações, mas poupou o Dr. Arnim Zola, que concordou em se juntar a Johan e projetar armas para sua base. Johan subiu para o posto de tenente-general e formou sua própria organização nomeada de Hydra. Em 1935, Skinny fugiu com sua família e foi impedido por Johan. Sua mulher e seus filhos foram mandados a um campo de concentração como uma forma de fazer Skinny cooperar com sua fome. 2 anos depois, sua família morreu no local, mas Skinny não foi avisado sobre. Em 1939, a Polônia foi invadida, dando a origem à Segunda Guerra Mundial. Johan teve várias conquistas alemãs, chegando até a ganhar emblemas. Em 1940, Skinny apresenta sua primeira versão do soro do supersoldado, que foi desenvolvido nos Alpes bávaros, localizados no sul da Alemanha. Johan exigiu que Skinny o desse o soro, mesmo sabendo que ainda não estava pronto. Johan aplicou o soro e se tornou mais forte e ágil, porém houve efeitos colaterais. Seu rosto queimou, ficou totalmente deformado, vermelho, parecendo um crânio, e ainda houve perda de cabelo. Ele ficou tão furioso que jogou Skinny na masmorra e, como eu disse anteriormente, ele foi salvo. Por conta disso, ele fez uma máscara sintética com a sua antiga aparência para disfarçar a deformidade. Como uma forma de consolar Johan, Hitler deu a base nos Alpes e ainda financiou suas pesquisas para a criação de armas. Com isso, ele foi em busca de um artefato que era apenas uma lenda, chamado de Tesseract. Tesseract, como é chamado durante todo o filme, é um objeto capaz de construir galáxias, destruir universos e tem uma energia inesgotável. É um objeto tão poderoso que, se tocado, causa queimaduras, corrói metais, plásticos e outros materiais. Porém, ao que parece, a madeira morta não é afetada. Caveira Vermelha é um grande vilão, certamente, e está em 14º no livro da IGN do Top 100 de melhores vilões de todos os tempos. Arnim Zola é um bioquímico suíço e o primeiro a trabalhar com engenharia genética, um processo de manipulação dos genes em um organismo fora de seus processos reprodutivos, no intuito de modificar características, aumentar sua utilidade, dentre outras. Se tornou um engenheiro genético após encontrar documentos e equipamentos utilizados pela raça dos Deviantes, uma raça fictícia da Marvel de super-humanos. Assunto para outro vídeo, não para esse, Mais tarde, Zola recebeu a ajuda de seu filho e a de outro geneticista para trabalhar no desenvolvimento de avanços genéticos. Zola encontrou o apoio do Partido Nazista, que pretendia utilizar suas descobertas para criar uma raça superior. Criou um método de transferência de mente para outro corpo, ou seja, mesmo quando o corpo original viesse a falecer, a pessoa poderia continuar a vida em outro.
Dessa forma, ele criou corpos alternativos para Hitler e assim cirurgiões transferiram seu cérebro para um desses corpos. Neste tempo, Zola havia transferido seu corpo para um robô e se tornou imortal, pelo menos em causas naturais, e esse robô dava controle mental de suas máquinas, que convertia em ondas cerebrais e sinais eletrônicos. É um negócio meio viajado, né? Fazer o no século XX já existiam muitas histórias fictícias que vemos nos dias atuais, para você ver, né? Caveira Vermelha financiou experimentos de Zola, o que lhe permitiu criar androides com muitas capacidades e até mesmo de aderir à aparência humana. Alguns deles podiam até mesmo se fundir, dentre os mais famosos está o Homem-Peixe. Zola continuou com suas experiências por diversos locais do mundo, chegando a criar outra dimensão chamada de Z. Não é Dragon Ball, não. É uma dimensão com seres modificados geneticamente e muitas outras inovações tecnológicas, onde o tempo e o espaço se movem mais rápido do que o mundo real. Bom, eu fiz um resumão da história de Arnim Zola e eu juro que se eu continuar contando essa história, vocês achariam que eu tô brisado, né? Vamos mudar isso aí. O Zola teve sua primeira aparição na edição 208 da revista Capitão América, em 1977. No filme, Dr. Zola é interpretado pelo ator Toby Jones, que participou de filmes como Em Busca da Terra do Nunca, O Nevoeiro e ainda dublou Dobby, um elfo do filme Harry Potter. Arnim Zola, ou Dr. Zola, como é chamado, é um cientista suíço que é fraco, medroso e tímido. Porém, é muito inteligente, intelectual e determinado. Zola participou de uma organização nazista referente a teste de armas, e na mesma criou um exoesqueleto em 1904. Após a Noite das Facas Longas, foi recrutado por John Schmidt para a Hydra. Tornou-se cientista da organização e trabalhou em projetos como trajes de batalhas e armas e máquinas de alta tecnologia. Para seus projetos ele precisava de uma fonte de energia capaz de suportar as suas armas. É aí que o Tesseract entra na história, né? James Booker Barnes, ou Buck, como já foi citado, é um garoto órfão, um mascote do acampamento Lei, uma base de operações da Reserva Estratégica Científica. Buck presenciou nesse mesmo local o Capitão América pondo seu uniforme. Sem sair, Steve aceitou e ele se tornou seu parceiro. A idade aproximada de Buck nos quadrinhos é 16 anos. Nas revistas, Buck já se tornou até o Capitão América em algumas edições, quando o mesmo foi dado como morto, já foi substituído por os outros parceiros, mas ele prevaleceu por um bom tempo até ter outras histórias alternativas. Buck teve sua primeira aparição na primeira edição dos quadrinhos. No filme Buck, como é chamado, mas também são feitas referências ao seu verdadeiro nome, é interpretado pelo ator Sebastian Stan, que participou de pequenos filmes e da série Gossip Girl. Buck nasceu em Shelbyville, Estados Unidos, em 1917. É um rapaz incerto, perigoso, amigável, patriótico sem exageros e engraçado. No entanto, ele não tem a mesma garra que Steve, é teimoso, não é companheiro com seus amigos e às vezes é um pouco egoísta. Enfim, Buck ficou órfão muito cedo e foi morar em um orfanato. Lá viu um garoto apanhando de valentões e o salvou. O garoto se apresentou como quem? Como quem? Steve Rogers. Essa atitude fez com que os dois se tornassem melhores amigos até os dias atuais, né? Mais tarde, durante uma aula, eles descobrem que os Estados Unidos se juntaram à Segunda Guerra Mundial, então os dois treinam em uma academia de boxe e se alistam ao exército. Steve Rogers é interpretado pelo ator, diretor e às vezes dublador Christopher Robert Evans, mais conhecido como Chris Evans. Participou de grandes produções como Celular, um Grito de Socorro e Quarteto Fantástico da Marvel no papel de Tocha Humana. É um tanto de polêmicas que isso gerou envolvendo o ator, amigos. Não tá no gibi. Foi acusado por alguns fãs, né, de abandonar o papel para interpretar o Capitão América, já que o Quarteto Fantástico teria 3 filmes, o ator participou de 2. Não foi lançada uma sequência para o filme, mas está confirmado um terceiro filme que trará uma mudança na história. Na verdade, vai começar do 0 ou do 1 nesse caso, né? Apesar de todas essas polêmicas, isso com certeza deve ter sido um grande alívio para Chris Evans, né? Que tem um contrato de 6 filmes com a Marvel, incluindo 3 filmes do Capitão América, 2 filmes de Os Vingadores e uma possível aparição em algum filme de um dos personagens da empresa. Mas não é nada confirmado e isso pode mudar. Na verdade, eu nem sei dizer o que sobre isso. A única coisa que posso esperar são boas atuações dele, porque nós do público aqui sentimos as mudanças com novos atores, já que estamos
acostumados com os mesmos e as vozes no caso da dublagem, temos duas escolhas, né? Aceitar a mudança e dar uma chance para novos atores ou simplesmente não assistir. Fazer o quê? Polêmicas à parte, vamos para a história do personagem. Steve Rogers nasceu em Brooklyn, Nova York, em 1918 e é um ano mais novo do que Buck. Seu pai serviu no exército no pelotão 107 e morreu em consciência de ataque com gás mostarda, antes mesmo do seu nascimento. Sua mãe morreu pouco depois de pneumonia. Steve acabou sendo mandado para um orfanato e lá era espancado por valentões. Conheceu seu parceiro Buck, porque foi salvo e daí se tornaram grandes amigos. Steve é um rapaz fraco, nobre, honesto, justo, corajoso, determinado, dedicado e estrategista. Porém é um pouco teimoso e ao que parece no filme ele possui uma certa timidez amorosa. Rogers é reprovável no exército só por conta de sua asma. Eu acho que a reprovação dele até foi justa. Mas além da asma, ele possui escarlatina, febre reumática, sinusite, resfriados crônicos ou frequentes, pressão alta, palpitação ou batidas aceleradas no coração, baixa resistência, problemas cardíacos e nervosos, teve contato domiciliar com tuberculose, pai ou mãe ou até mesmo irmão com diabetes e câncer. O filme pegou um pouco pesado, né? Mas fazer o quê? Como o Capitão América ele teve todas as suas boas características aumentadas, seu desempenho mental, suas características físicas, sentidos, suas doenças ao que parecem foram curadas e como tudo foi ampliado, sua teimosia não ficou de fora, né? Um dia na exposição de Stark, a reserva científica estratégica, representada por Skinny, aproveita para recrutar um soldado com a finalidade de conseguir uma cobaia para testar o soro do super soldado. É a partir daí que começa o desenvolvimento do nosso protagonista. Ele é um bom desenhista e junto a Stark criou as vestimentas. O uniforme é feito de polímero de carbono, tem uma boa resistência contra fogo. Um cinto de utilidades contém alguns equipamentos de batalha e dispositivos táticos. Seu escudo é circular, com cerca de 2,5 metros de diâmetro, com as cores padrão dos Estados Unidos e uma estrela no meio. É feito de vibrânio, o metal mais raro do universo fictício da Marvel, e vem de Wakanda, o país do continente africano. O vibrânio absorve ondas sonoras, vibrações e impactos de armas mágicas e místicas. Tem um som próprio e ainda pode ser utilizado como arma. É mais forte do que aço e tem 1/3 de seu peso. É bom ou não é? Ainda há alguns personagens secundários no filme. Connie e Bonnie, parceiras de Buck e Steve na exposição Stark. No acampamento verde temos Sargento Duff, inspirado no personagem dos quadrinhos Michael Duff, e treina e testa os candidatos ao soro. E Gilmore Roger, que segundo Phillips é a melhor escolha para receber o soro, inspirado no personagem de 91. Nas reservas estratégicas científicas temos Lorraine, a secretária da divisão. Do lado do partido de Hitler temos Major Hutter, o Coronel Hutter, e à esquerda, Coronel Hutter, né? E o Major General Schneider à direita da imagem. A dona da loja de antiguidades, se ela não for Elizabeth Ross dos quadrinhos, é uma referência pela história, né? Ainda existe uma outra Elizabeth Ross no Hulk, mas não confundam os personagens. No gibi, Beth estava envolvida na Operação Renascimento, fantasiada de senhora em uma loja de antiguidades, ou seja, igual no filme, apesar de não existir nenhum tipo de referência, dá para discutir sobre isso aí, né? Rhys Kruger, assassino de Skinny, como nas revistinhas, a diferença é que nos quadrinhos ele é um agente da Gestapo do Partido Nazista, e não um assassino da Hydra, como no filme. Mas isso é uma mudança que não interfere em nada no filme e é aceitável pelo enredo. Senador Brudge financiou a construção da reserva científica estratégica, assim como ajudou na escolha de uma localização secreta para a mesma. Comandos Rowling, um comando criado pelo Capitão América. A imagem a seguir já está em ordem da esquerda para a direita dos nomes e eu só vou falar. Jamie Falsworth, um soldado da 3ª Brigada de Paraquedistas, uma organização do exército britânico contra organizações nazistas, referência ao personagem das revistas Invasores de 1966. Gabriel Jones, soldado do Regimento 62, que estudou francês e alemão, referência ao personagem dos quadrinhos de 1963. Timothy, também chamado de Dum Dum, sargento do Regimento 69, também em referência ao personagem dos quadrinhos de 1963. Jack Dunner, um soldado da Revolução Francesa, também pertencente aos quadrinhos, mas de uma edição mais avançada de 1965. Também temos talvez o mais polêmico de todos, Jim Morita,
um soldado japonês-americano que nasceu em Fresno, Califórnia. A polêmica era por ele ser japonês mesmo, né? O Japão, como vocês sabem, não é dos melhores amigos dos Estados Unidos, né? Alguns fãs nas críticas falaram sobre isso, mas não tiveram o bom senso, né, de procurar e ver que ele também pertenceu aos quadrinhos, né? E o mais legal é que todos esses personagens foram da mesma revista, exceto o James. A revista se chama Sargento Fury e Howling Commands. Na descrição está a lista de todos os personagens do filme. Figurino. Figurino é muito bem feito e detalhado. O Chris Evans usou 3 uniformes feitos de nylon, lona e fibra sintética, sendo o primeiro feito para turnês, o segundo uma mistura de seu uniforme com acessórios do exército, uma calça e uma jaqueta de couro, e por último, o uniforme costurizado feito por ele e Stark. Seu capacete foi inspirado em um capacete de avião e é feito de couro e poliuretano. Vários escudos foram usados no filme para cenas de proteção tipo. Uma cena de captura, o famoso close, foi usado um escudo brilhante metálico para valorizar a cena, né? Um escudo magnético para ficar preso em suas costas. E ainda um escudo de borracha utilizado nas lutas para não machucar os atores, é claro. A máscara do Capitão América ficou muito bonita e é feita de silicone. Claro que dava para ficar mais parecida com a dos quadrinhos, né? A maquiagem do personagem levou cerca de 3 horas para ficar pronta. E o filme é muito fiel aos quadrinhos, né? Inclusive no uniforme. A maioria dos personagens se parecem bem com os personagens das revistas. Os cortes de cabelo dos personagens são bem legais, né? Inspirados nos anos 40 e 50. Os veículos, longa contou com veículos de 1931 até 1949, o que é bem legal, pois mantém uma fidelidade aos anos que o filme é baseado, e é claro que tiveram alguns veículos mais novos. Na descrição do vídeo vocês devem ver uma lista dos carros que foram utilizados. Sobre os veículos principais, foram modelados em 3D por Daniel Simon. Submarino Hydra, inspirado no avião Messerschmitt Bf 109, um avião de caça da Alemanha dos anos 30, e Yokosuka MXY-7 Oak, uma aeronave kamikaze dos anos 40 que era carregada de explosivos e, como já diz o termo kamikaze, as missões envolvendo o avião eram suicidas. O submarino é um tipo de avião também, ao que parece, né? Ele é bem estranho. É exibida apenas uma cena do filme. Em sua aparição não é mostrado nenhum tipo de espaço para carga, somente um assento. Possui uma estrutura bem básica, mesmo com 2 turbinas, e é obviamente apresentado como um veículo de fuga, né? É bem estranho esse submarino. Motocicleta. Como é um veículo do personagem principal, eu decidi contar a história do mesmo em mais detalhes do que o restante dos veículos, né? É uma moto Harley Davidson WLA de 1942, uma moto de modelo militar utilizada pelos Estados Unidos e aliados contra os nazistas. Pesava cerca de 247 kg, tinha pouco mais de 1 metro de altura e atingia cerca de 105 km por hora. W significa o modelo da moto, L de cavalo, baixa compressão, e o A de Army, que significa exército inglês. O modelo possuía uma pintura verde-oliva para lama dianteiro mais alto, o banco era de couro com mola, farolete excelente para melhorar a visão noturna, também tinha freios a tambor em ambas as rodas. Freios a tambor não tinham a mesma eficiência do que freios a disco, porém são mais resistentes, mas a sua manutenção chega a custar quase o dobro do que os a disco, né? Contava com alguns acessórios para guardar rádio e rifle, protetor de pernas e para-brisa e um filtro banhado a óleo para não deixar entrar poeira no sistema de refrigeração. Foram fabricadas 70.000 ou mais unidades durante a Segunda Guerra. O modelo ganhou o apelido de Libertadora. Existem 5 exemplares da moto para o filme, feitos com peças originais e recriadas. Na versão customizada por Howard Stark no filme, ela contava com lança-chamas na parte traseira, lança-foguetes, um espaço para fuzil e ainda a capacidade de autodestruição. 2 exemplares podem ser vistos em um museu dos Estados Unidos. Ficção, né? O carro do Caveira Vermelha tem um design da época, mas o pouca gente sabe é que o carro é uma criação do filme, né? Uma combinação de alguns modelos G4 Mercedes 540K, Bentley, Duesenberg, ambos carros dos anos 30 e 40. As motocicletas da Hydra seriam feitas do modelo Harley Davidson Overhood, mas para acompanhar a ação do filme foram modificadas para motos de rally. As motos contam com espaço para 6 granadas e ainda canhões de energias feitos pela energia do Tesseract. Temos os tanques da Hydra, inspirados em tanques da época, porém 3 ou mais vezes maiores do que tanques da época. Os tanques tinham um canhão com disparo de energia
Tesseract também embutido. Isso nos traz ao Valkyria, avião do Caveira Vermelha, baseado na aeronave nazista Roten-Ho 9, uma aeronave dos anos 40 que disparava mísseis, bombas e ainda era equipada com 2 canhões MK-108, que são canhões automáticos com calibre de 30 mm, no popular são metralhadoras de balas gigantes. A Valkyria no filme é uma aeronave equipada com canhões de energia Tesseract e ainda com Indes Parasite, aviões bombas instalados internamente na aeronave para atingir grandes cidades mundiais. A cinematografia do filme é excelente, mas também é impossível comparar com os filmes anteriores, pela época, claro, né? Também tem uma versão alternativa em 3D convertido, que para uma conversão até tá boa. A iluminação do filme é bem escura, provavelmente para dar um tom mais antigo ao filme, né? Os cenários são muito bem escolhidos, apesar de o filme tratar de uma tecnologia muito avançada. E onde ele foi filmado? Londres, Manchester, Liverpool, Aldershot, Farnham, Mulhouse, Los Angeles, Nova York e Fife, Escócia. As filmagens historicamente foram feitas no Reino Unido e Estados Unidos. Os efeitos especiais não são tão presentes nas lutas, mas é algo a ser entendido, porque primeiro o filme mais focado em apresentar a vida do Capitão América, né? Porém temos bons efeitos. O filme usou e abusou do fogo digital, pintura fosca, névoa e alguns outros grandes efeitos luminosos do Tesseract, que para quem não sabe, os efeitos são de cunho convencional com luzes ampliadas por efeitos de computador. Dentre os efeitos mais complicados do filme, temos Steve Rogers magro. A equipe de efeitos especiais pensou em fazer uma substituição de cabeça e colocar em um outro ator, como o do filme Curioso Caso de Benjamin Button. Porém, essa técnica não foi utilizada, né? Foi feito um emagrecimento do ator, utilizando efeitos visuais, né? É um emagrecimento digital. E quanto a ele ser forte, é do próprio ator mesmo, né? Também tivemos efeitos com a máscara do Caveira Vermelha para ele se ajustar corretamente ao ator, pois seus olhos, bochechas e até formato de seu rosto não se adaptaram corretamente à máscara. O ator precisou pintar o seu nariz de preto e pequenas pintas verdes para poder formar a cavidade em seu nariz. Tudo isso com efeitos, é claro. Ao total foram 13 empresas responsáveis pelos efeitos especiais, cerca de 1.600 cenas com efeitos e um grande abuso da tela verde, né? A trilha sonora é composta por 26 músicas e mais uma extra para iTunes, totalizando 27. Ao todo são aproximadamente 72 minutos de música e combinam muito bem com as situações, né? Na minha opinião, a última música, Capitão América Março, é a que se destaca, apesar das músicas serem muito boas também. Os efeitos sonoros também combinam com as situações do filme, tiros, explosões, socos, veículos e escudo do Capitão América tem um som próprio. Os diálogos são convincentes e não apresentam erros de pronúncia tanto na dublagem brasileira quanto na norte-americana. A dublagem é muito boa, as vozes foram muito bem escolhidas. Clécio Silto, que dublou Tocha Humana, foi mantido como Capitão América, já que o papel pertence a Chris Evans, né? As adaptações foram ótimas, inclusive as que foram acrescentadas, como na cena em que Dr. Zola foge no elevador com Caveira Vermelha. Tivemos uma pequena confusão na adaptação em que Steve fala com Peggy sobre o fundir, que na minha opinião foi até um erro inocente, né? Na versão norte-americana da dublagem, Steve diz assim: "Como eu sei que você e Stark não foram ao fundir?" Stark responde: "Fundir é só queijo com pão." Na versão brasileira da dublagem, Steve diz assim: "Você e o Stark, como eu vou saber que não andam comendo fundir?" Stark responde: "Fundir é apenas queijo com pão, amigo." Ou seja, você fica sem entender nada, que na verdade foi um erro proposital da dublagem norte-americana. E a dublagem brasileira não percebeu, mas a dublagem é ótima, bem adaptada. A Double Sound foi o estúdio responsável pela dublagem brasileira e está de parabéns pelo trabalho. Erros acontecem, não foi nada que comprometesse o enredo, né? Sobre os gêneros do filme: ação, temos algumas lutas, apesar de não serem o melhor ponto do filme. As que tem, pelo menos, são um pouco fictícias, mas nada que você diga, nossa, que mentira. Em geral são lutas assistíveis e bem construídas para o filme. De aventura, o filme tem muitas perseguições com motos, carros a pé, na água e até mesmo veículos voadores. Terra, água e ar para dizer que o filme não tem fogo nas perseguições, certamente ele aparece. Ficção científica é um filme com alguns temas e subgêneros da ficção científica, e alguns deles são retrofuturismo, onde mostra um passado similar ao real, porém uma tecnologia que nem mesmo nos tempos atuais existe.
Quer uma pista do que eu tô falando? Senhor Stark, tecnocracia, Caveira Vermelha quer dominar o mundo através da ciência, tanto que ele confirma isso no filme. A Hydra é uma organização do governo, ou pelo menos era, o que confirma o tema, né? Também há uma certa distopia, que o Caveira Vermelha diz que no futuro não há bandeiras, ou seja, ele enxergou um futuro igualitário e sem desigualdades. Agora, como seriam essas desigualdades? Já é um outro caso, né? Stan Punk, o soro do super soldado foi derivado ou aprimorado através de outro. Apesar disso, a engenharia genética é um termo que se assemelha melhor. Ainda temos armas de raio, confirmando uma tecnologia ficcional. A ficção científica abrange muitos temas e o filme em si explora diversos. Se eu pudesse classificar os temas desse gênero do filme, certamente seriam ficção científica militar e tecnologia ficcional. Bom, Capitão América, o Primeiro Vingador, é uma ótima adaptação para os quadrinhos, preservando e valorizando muito seus personagens originais, apenas acrescentando e modificando pequenas características. Todos que participam da história possuem uma personalidade própria e não são meros robôs para completar a história, o que diferencia o filme de muitos outros, né? O enredo foi bem diante da história, a originalidade com a década que o filme baseado chega a ser surpreendente, longa conta com algumas piadas para descontrair o telespectador, o que é maravilhoso, já que o filme tem uma posição bem séria, né? Possui bons efeitos especiais e ótima trilha sonora, os gêneros citados correspondem ao filme, quase tudo visto certamente apareceu nos quadrinhos, não dá para criticar o filme por patriotismo, pois essa história do Capitão América, o filme teve uma excelente fidelidade, mesmo não atingindo um público tão grande, não decepcionou, né? O interessante é que apesar do fracasso dos filmes anteriores, o longa sugou o útil dos mesmos e mostrou o aprendizado, né, com os fracassos anteriores. Entretanto, chega a ser uma covardia comparar os filmes antecedentes com o Primeiro Vingador pela evolução tecnológica que temos no tempo atual e a acessibilidade ao público, né? Foi muito bem recebido pela crítica, tendo notas próximas de 7, e também foi muito bem recebido pelo público, que é realmente que interessa, né? No Brasil teve quase 5 milhões de espectadores e rendeu pouco mais de 63 milhões de reais. No mundo rendeu aproximadamente 370 milhões e meio de dólares. A nota está de bom tamanho, né? Que apesar de bom enredo e da ótima trilha sonora, a Marvel guardou seus efeitos especiais para o filme Os Vingadores. O Capitão América subiu bastante no conceito do público e apesar de ser um personagem antigo, né, tá na sexta posição no gênero do top 100 melhores heróis de quadrinhos de todos os tempos e em primeiro lugar no top 10 de heróis mais patrióticos. Muito justo. Mídia. Algumas partes da análise foram baseadas na minissérie First Vengeance, que foi lançada antes do filme e também depois, contando histórias antecedentes ao mesmo, né? A primeira edição pode ser lida gratuitamente, porém em inglês. Não existe uma tradução para nenhuma das revistas, então quem for comprar já sabe que vai ter que ler em inglês. No site da Marvel está dividido em 8 versões digitais. A partir da segunda versão digital o preço está em 99 centavos de dólar na Amazon. A última vez que vi estava custando 11 dólares e alguns centavos todas as edições. O filme tem versões Blu-ray, Blu-ray 3D e DVD. A versão Blu-ray, além do disco, vem com um DVD e está saindo por cerca de R$ 50 aproximadamente. A versão em DVD sai de 30 a R$ 40. A versão Blu-ray 3D vem com um disco Blu-ray 2D e a versão 3D está saindo entre 70 e R$ 90. Olha a capa aí, ó. Todas as versões possuem áudio 5.1 em português e as versões do Blu-ray possuem um inglês com áudio 7.1, que não chega a ser incrível como o áudio do Incrível Hulk. Afinal, é incrível, né? Os outros idiomas são com áudio 5.1 mesmo. Todas as versões possuem extras, porém a versão em Blu-ray possui mais extras e inclusive alguns em HD. O CD da trilha sonora está numa faixa de 10 a 15 reais e por favor só comprem com a 27ª música. Capitão América tem alguns jogos, o mais atual se chama Super Soldado para PlayStation 3, Xbox 360, Wii, NDS, 3DS e também Sentinela da Liberdade para iOS. Tem uma análise feita do jogo e o link está na descrição. É de um certo rapaz que faz análise de jogos. Além disto, Capitão América tem muitos outros produtos que podem ser comprados no site da Marvel, como camisas, bermudas, capas para celulares, bonés, tênis, sandálias e até mesmo fantasia do personagem. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu vou passar os créditos com as fontes da minha análise, porque eu acho justo mostrar onde eu pesquisei. Claro que os blogs e fansites foram conferidos em fontes confiáveis, né?
Eu posso dizer que a análise ficou um pouco longa e certamente não ficou tão organizada, mas nos próximos vídeos eu manterei um padrão de organização e esse é meu primeiro vídeo, eu sei que eu tenho muito, né, a melhorar e arrumar, né? Eu estou aceitando críticas desde que sejam construtivas e ajudem a melhorar o formato de vídeos futuros do meu canal. Responderei todas as perguntas e certamente me inspiro sim em outros canais. E eu não pretendo fazer vídeos de análise de jogos, porque eu acho que temos muitos sites de jogos e a concorrência no YouTube só se faz quando se tem ideias melhores ou se não tiver criatividade. Então eu pretendo continuar fazendo avaliações de filmes, farei a crítica da sequência do primeiro Vingador no próximo vídeo e eu pretendo sim fazer análise de filmes de outras empresas, mas o meu foco é a Marvel inicialmente. Pode até rolar análise de filmes mais recentes que não possuem uma história em quadrinhos ou revistas para o canal ficar mais aquecido de vídeos, né? Pois essas análises de personagens demandam muito tempo, né? Bom, se você gostou, quer que continue esse projeto, clique no gostei e se inscreve no canal, por favor. Se tem alguma crítica ou algo a acrescentar, deixe nos comentários aí embaixo. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Está aqui com uma missão, senhor? Estou. De tentar me trazer de volta ao mundo? De tentar salvar o mundo. Você acha que é o único herói no mundo? Senhores? Chegou a hora. Tem uma boa rebatida.